não tem lastro histórico anterior à Idade Moderna, né, à modernidade. A gente vai ter exatamente aí, com a criação do sistema de instrução pública, o currículo ainda não como um problema denominado dessa forma, mas a preocupação com a seleção cultural do conhecimento, que levou a escola a se distinguir de outros espaços educativos, porque para que ela se afirmasse como instituição, e a gente tem que olhar para esse contexto, considerando que as rupturas, né, culturais e políticas da modernidade fazem a escola emergir como uma instituição socialmente nova, que, embora fosse semelhante aos colégios que já existiam ali, né, na transição da Idade Média para a moderna, no âmbito das congregações religiosas, né, das comunidades religiosas, especialmente católicas, né, das grandes ordens, dos jesuítas. Os colégios são instituições anteriores às escolas, tanto na sua configuração física, né, que lembram muito instituições religiosas, quanto na sua própria dinâmica institucional, pela configuração do internato. Então, o colégio era uma instituição educativa que se vinculava a um modus operandi religioso, inclusive com essa possibilidade do internato. Na realidade, os colégios eram para internato. As escolas é que, tempos depois, não é, vão se abrindo para atender a esse princípio político da modernidade, que é favorecer, não é, o acesso a um tipo de saber que não estava disponível no cotidiano das pessoas, e que elas necessitavam para serem reconhecidas como sujeitos daquele contexto. Daí, aqui a gente tem uma primeira ambivalência a considerar, que na medida em que a escola vai adquirindo a forma institucional que, até hoje, não é, ela exibe com muita tipicidade, por outro lado, né, nós temos um enfraquecimento do ideal de formação para a autonomia a partir desses conhecimentos que são selecionados, estruturados e socializados ali. Então, é uma ambivalência. A escola nasce, né, para funcionar como uma instituição que arbitra socialmente por meio da socialização de conhecimentos relevantes, condutas, normas de higiene, enfim, mas, por outro lado, o projeto moderno, né, iluminista, de uma pedagogia que fosse capaz de formar a consciência racional do sujeito como mote para a sua evolução, né, para o seu aperfeiçoamento, e aí na chave da modernidade, muito numa perspectiva moralizante, essa escola se vê numa dubiedade que realmente provoca, né, ao longo do que se seguiu, a partir daí, um movimento que faz com que, ora, a escola seja vista como uma instituição destinada, né, à formação intelectual do sujeito livre e racional, ora, uma instituição de tutela que executa, para fins de controle social, um processo quase que compulsório, né, de incorporação das crianças em seu contexto, para ali, né, naquele cotidiano instrucional, transpor, né, esses conhecimentos, essas normas, essas condutas socialmente relevantes. Então, toda a questão pedagógica curricular parte dessa ambiência, né, histórica de aposta social e política numa instituição que nascia com uma enorme responsabilidade, que era se reconhecer como uma instituição que não praticaria
a pedagogia escolástica dos colégios, que precisaria interpretar, a partir dos grandes referenciais da modernidade, que conhecimentos deveriam compor os seus programas de conteúdo, né? E, a partir deles, dar conta de uma formação do homem livre, né, do homem racional, nessa chave da modernidade, que a gente sabe que, dadas as contradições de uma sociedade capitalista, fez com que, de diferentes formas, em diferentes tempos, a escola fosse se afastando de um ideal emancipatório pela formação da capacidade racional e se aproximando, né, dos dispositivos políticos de controle que, numa sociedade capitalista, assumem formas institucionalizadas para se fazer presente, não é, de modo mais incisivo na vida da sociedade como um todo. E aí, vamos pensar na escola, né, na escola que nós conhecemos hoje, que é direito do cidadão, é dever do Estado e que, portanto, tem uma capilaridade enorme, né, quando a gente pensa os diferentes territórios nos quais as escolas estão inseridas e aquilo que ela pode produzir de impacto, né, na vida das comunidades. Portanto, é desse ponto, né, que eu gostaria de começar a cercar aqui a discussão sobre currículo, para nós, daqui a pouquinho, avançarmos na reflexão em torno de como os saberes e práticas de supervisão podem apoiar um processo que a gente tem chamado, né, especialmente na literatura ibero-americana, de desenvolvimento curricular, que articula os dois polos da natureza curricular, né? O polo discursivo, né, ou o polo normativo, e o polo operativo, ou o polo prático, não é? É nessa relação entre o dizer e o fazer, o imaginado, o realizado, o projetado e o vivido, que a questão curricular se insere e desafia a nossa capacidade de tradução didática do que se espera que os alunos aprendam na escola, uma vez que essas aprendizagens guardam um sentido social relevante, dada a relação, né, que elas possuem com a própria ideia do que sobre para que servem as escolas, né? Se a gente se perguntar para que servem as escolas, a gente chega a uma outra pergunta, que é: o que é preciso ensinar e aprender para que essas finalidades educativas escolares possam se traduzir didaticamente em experiências formativas, né, nos diferentes tempos e espaços das nossas instituições. Porém, é só ali no início do século XX, nos Estados Unidos, como uma consequência, né, de um contexto em que a escola também passa por transformações significativas, dada a influência da segunda Revolução Industrial, né, norte-americana, que essa preocupação com a seleção e a sistematização dos conteúdos escolares passa a ser teorizada sob uma categoria temática que depois vai se constituir como objeto de estudos específico, que é a categoria currículo, né? Então, o currículo, como categoria, percorre o discurso pedagógico apenas a partir do início do século XX, com dois grandes referenciais. Franklin Bobbitt, da universidade, agora eu esqueci a Universidade do Franklin, mas ele é considerado o primeiro autor de referência de currículo, e depois John Dewey, na Universidade da Colômbia, né, no Teachers College, com a escola laboratório, onde ele vai estruturar, a partir da ideia de escola democrática, um currículo voltado para relações democráticas no interior da escola, né, sob aquela preocupação de que a escola não é uma preparação para a vida, ela é a própria vida, portanto, ela deve refletir no seu interior as aprendizagens e as experiências que ela espera que os alunos
consigam constituir fora dos seus muros, né? Isso para demarcar um pouco, historicamente, esse campo, né, do qual a gente está discutindo e que eu espero que a gente possa complexificar mais um pouco. Importa dizer também, né, que quando a gente tenta recuperar a trajetória dos estudos curriculares, a gente tem que levar em consideração que nem tudo se explica apenas por questões conceituais. Especialmente o currículo tem uma demarcação geopolítica importante. Currículo é uma palavra que deriva do latim, mas que tem lastro, digamos assim, semântico, nos idiomas, em países que falam inglês, né, de fala anglo-saxã. Então, há uma recorrência da palavra currículo como uma categoria que designa, né, ou melhor, que compreende esse conjunto de reflexões sobre o conhecimento escolar e o ensino na literatura pedagógica ou educacional norte-americana, inglesa, australiana, né, que começa já a partir de 1920 com a publicação desse livro, né, de Franklin Bobbitt, O Currículo. E essa tradição dos estudos curriculares vai seguir até a década de 90 com caráter muito técnico, de programação de conteúdos e sistematização de tarefas que garantissem um controle institucional das práticas de ensino e de aprendizagem, né, sem uma reflexão de fundo sobre as intencionalidades políticas que se expressam nesses processos de escolha, que não são neutros, né, como sabemos. Se faço uma escolha por algo, há uma escolha que não foi feita, né, em paralelo, que explica ou que pode explicar o porquê que determinados sentidos são privilegiados, determinados caminhos são priorizados em relação a outros. Não há neutralidade em questões curriculares, porque toda questão curricular começa com o processo de seleção de conhecimento. Isso não se desatrela do processo de significação social do conhecimento, porque ao selecionar, a gente se pergunta sobre o que os estudantes podem fazer com essa ferramenta que o currículo busca equipar, né, visando a constituição de aprendizagens, né, que oportunizem aí as crianças, aos adolescentes, jovens, adultos, idosos, caminhadas formativas ao longo da vida. Não é pouca coisa a gente colocar a complexidade do currículo nesse elemento, porque, especialmente nos últimos anos, nós temos observado um tensionamento cada vez mais intenso em torno dessa reflexão sobre o que deve ser ensinado nas escolas, evidenciando aquilo que talvez tivesse ficado latente em análises mais ingênuas, né, das políticas curriculares, mas que agora se expressa muito claramente, que é o tensionamento de forças, o conflito político-ideológico que se instala no momento em que o país experimenta, não é, um contexto marcado por muitas crises e incertezas, levando diferentes grupos políticos a conceberem um currículo como um espaço de guerra, né, como um espaço de proposição de ideias conservadoras, de ideias reacionárias que não possibilitam a escola se movimentar em meio às demandas formativas de uma sociedade cada vez mais complexa e plural. Então, acho que pensar que esse processo de seleção, ele está encharcado de uma natureza política, nos ajuda também a discutir os rumos que as políticas educacionais têm tomado e como elas incidem no currículo.
O José Gimeno Sacristan, né, que é um autor de referência para o campo, traz nessa questão uma análise interessante, que é quando um país define, né, em suas bases normativas que a educação é um direito de todos, ele assume uma responsabilidade em ofertar para esses todos um mínimo ou um referencial. Aí vocês vão ver na política, hora chamado de mínimo, hora chamado de básico. Eu prefiro entender os referenciais curriculares como elementos de base para a construção de propostas formativas, porque a mínimo é um parâmetro de quantidade. Acho que em educação nós não medimos impacto de forma suficientemente complexa por uma noção de quantidade, embora, né, a natureza complexa desse fenômeno nos autorize, né, a produzir indicadores quantitativos que sirvam para análise de impacto de políticas, mas não definir a ideia de um currículo a partir do mínimo é nivelar de uma forma muito subrepetícia, né, muito nefasta a função social da escola, especialmente em um país como o nosso, que tem uma trajetória de um século e meio, né, aproximadamente, de século e 3 décadas, vamos, um século e meio, de instrução pública praticada em escolas, né, porque a gente tem apenas ali em 1880 a criação dos grupos escolares. Antes disso, a educação escolar, ou a instrução ofertada no Brasil, se dava por meio de colégios religiosos, internatos, ou por meio de aulas avulsas, né, dos preceptores, como sabemos. Então, essa marca do nosso país, né, nos ajuda a entender como as políticas atuais têm tentado lidar com a realidade que se escancara quando a gente tenta dimensionar o direito à educação na perspectiva do acesso, da permanência e da qualidade da aprendizagem, qualidade social e pedagógica de diferentes segmentos populacionais. Há segmentos populacionais que são alvo de muitas variáveis de desigualdade social e de desigualdade escolar que estão ainda atuando fortemente em processos excludentes, né, que dificultam, impedem a mobilidade social e a emancipação desses diferentes sujeitos em realidades, em paisagens sociais também muito desafiadoras, onde a escola cumpre uma função determinante, né, que é de garantir para esses sujeitos que muitas vezes são assujeitados, né, socialmente a relações subserviências de diferentes ordens, a possibilidade de se constituírem como sujeitos de si e, a partir disso, terem uma consciência maior das lutas, né, que precisam ser travadas para garantir de uma sociedade democrática, né, de uma cidadania pautada na lógica dos direitos. Então, isso é uma luta que também encontra lastro no currículo, né? Nós temos um movimento que começa ali na década de 90, de ordenamento, né, de bases normativas para o currículo, com uma demanda represada de acesso e permanência nas escolas, que não se resolve apenas com a ampliação do número de instituições escolares, mas de revisão, de reflexão sobre a cultura de aprendizagem nessas instituições. Então, novamente, a questão curricular vai ganhando uma relevância maior, porque o amadurecimento da lógica do direito à educação, que hoje, por exemplo, a Unesco tem pautado, né, como o direito a aprender numa perspectiva integral, para que o sujeito tenha condições de participar ativamente de uma sociedade fluida, contraditória, cambiante, né? O direito à educação também tem uma interface com o direito à aprendizagem.
Eu sei que na literatura crítica em nosso país, né, campo esse no qual eu me insiro com minha produção acadêmica, nós temos lidado de forma muito reticente com a noção do direito à aprendizagem, reconhecendo a armadilha neoliberal que reside quando você reduz a ideia de educação à ideia de aprendizagem, né? E aí você, na escola, não tem mais o direito à educação, o direito à aprendizagem. O direito à aprendizagem pode ser o direito à educação pode ser desvirtuado quando, em nome do direito a aprender, se suprime do currículo escolar uma dimensão fundante do desenvolvimento humano, que são as capacidades psicológicas superiores que a gente acessa por meio dos conhecimentos historicamente acumulados, né? E aí, na ausência desses conhecimentos, muitas vezes as escolas vão se equipando de outras perspectivas que não colaboram propriamente com a socialização daquele conhecimento poderoso, né, do qual Michael Young fala, ou então aqui no Brasil, como o professor Libânio, também chama a atenção, né, de que pensar o direito à aprendizagem o direito à educação pensar o desenvolvimento das capacidades humanas que permitem os sujeitos em suas diversidades se compreenderem, compreenderem o mundo que os cercam e se integrarem em um projeto político, civilizatório de mudança dessas condições reais, concretas de existência individual e coletiva, tendo em vista, né, um ideal de sociedade equânime, justa. É para isso que nós estamos nas escolas hoje nos colocando à frente de realidades tão desafiadoras que perpassam nossos corpos, perpassam nossas consciências e nos invadem com questões, inclusive, que podem hoje estar latentes no sentido de nos levar a crer de que talvez a escola tenha perdido um espaço na sociedade que para ela era fundamental como instituição do ponto de vista de sobrevivência histórica, que é a capacidade de dialogar com a sociedade sem se subordinar a ela. Nós temos observado uma perda da autonomia das escolas, inclusive na gestão e no desenvolvimento do currículo, em função desse filtro daquilo que é hoje considerado relevante no âmbito das políticas neoliberais, que reduzem a ideia de educação às aprendizagens utilitárias, muito presentes na noção de competência, e com isso a escola não precisa mais se preocupar com a formação humana, e sim com o treinamento, né, de aptidões que possibilitam o sujeito se inserir produtivamente numa sociedade que já lhe vê como um sujeito obsoleto, né? Então, ele precisa estar aprendendo todo o tempo, com versatilidade, com empatia, né? Com todo esse combo, né? Subjetivo do capital humano, vulnerabilizando a própria escola na sua função primordial, que é operar a partir dos conhecimentos escolares em diálogo com os contextos, uma formação pautada numa diversidade de conhecimentos que estejam alinhados ao desenvolvimento integral da pessoa, né? Então, acho que essa é uma reflexão importante que a gente precisa fazer. Para chegarmos aí àquilo que nos toca, né, mais diretamente. Sobre os saberes e práticas de supervisão no e para o desenvolvimento curricular. Eu chamava a atenção, no comecinho dessa exposição, que eu pretendo logo mais concluir para a gente ter um espaço de interação aqui, que a noção de desenvolvimento curricular contempla, não é, os diferentes estágios, a gente pode pensar assim, ou numa perspectiva mais
mais complexa e globalizante, ciclos, né, ciclos de ação que perpassam diferentes esferas, que mobilizam a capacidade de agência de diferentes sujeitos, né, que é essa perspectiva globalizante do ciclo de políticas de Stephen Ball. Porém, na produção acadêmica da área de currículo no Brasil, se fala pouquíssimo em desenvolvimento curricular. O próprio conceito de desenvolvimento curricular não é recorrente na produção acadêmica por talvez, uma questão linguística, porque o desenvolvimento curricular é mais estudado na literatura hispânica e ibero-americana, né, dos países de colonização espanhola, mas também por uma certa rejeição ao aspecto didático que se integra ao desenvolvimento curricular por parte de alguns curriculistas pós-críticos em nosso país, né? Que lidam com o currículo de uma forma mais aberta, mais fluida, disposta às autorias docentes, sem necessariamente se estruturar com base em princípios universalizantes, né, ou princípios comuns de estruturação das experiências de aprendizagem, porque na lógica pós-estruturalista, ao operar com referenciais comuns, o currículo estaria homogeneizando os processos de aprendizagem e, com isso, tutelando as subjetividades a um padrão que obstrui a diferença e invisibiliza a diversidade. Assim como o professor Libânio, eu penso que está aí um grande desafio para quem atua na escola hoje, que é lidar com o currículo como esse espaço que precisa dar conta de uma dimensão universalizante da educação, que vem do fato do Estado ter assumido a educação como um dever, né, um dever e um direito. Isso leva o Estado a definir pautas comuns que refletem o consenso social em torno em torno das finalidades educativas escolares, né? Com todo os tensionamentos dilemáticos que isso implica, né? A produção de consenso numa sociedade desigual como a nossa pode até ser um certo fetiche, né, da academia, mas hoje pensar em escola é pensar numa pluralidade de concepções ou de narrativas que nem sempre olham para a mesma direção. Então, inclusive quando nós estamos no mesmo campo progressista, né? Porque há concepções de escola que se distanciam da relação entre o conhecimento e o currículo escolar, e outras concepções que vão defender a relação da escola com o contexto, mas a partir dos conhecimentos que a caracterizam como uma instituição social historicamente situada, né? A exemplo da discussão que o professor José Carlos Libânio tem feito, a qual eu me vinculo, por entender que, num contexto como o nosso, em que nós vivemos uma dualidade tão perversa, muito evidente, né, num modelo de escola que forma lideranças e num outro modelo de escola que forma um trabalhador proletarizado. Na escola das lideranças, o currículo é profundamente disciplinar, né? Enquanto na escola destinada à formação do trabalhador precarizado, a gente muitas vezes dissolve o conhecimento escolar nas benditas competências, e aí os estudantes não têm oportunidade de formar capacidade consciente a partir do acúmulo de conhecimento, né? E ter condições de confrontar coletivamente, politicamente, essa sociedade que lhe suprime. Tá? Então, hoje, pensar um projeto de escola envolve olhar para os contextos diversos, mas também assumir
a convicção, né, de que numa sociedade como a nossa, em que essa dualidade está cada vez mais marcada, nós não podemos deixar ainda de garantir o acesso e a aprendizagem a esses conhecimentos que podem ser tidos, né, em algumas leituras como conhecimentos formais e distantes do contexto de vida dos estudantes, o que se resolveria didaticamente, né, com metodologias integradoras, contextualizadas, mas que são fundamentalmente relevantes para que esse estudante, futuramente, ou enfim, tenha condições de mobilidade social, de transformação da sua própria vida, né? Um curriculista inglês chamado Michael Young, num texto, foi publicado, inclusive, no Brasil, acho que é Teoria do Currículo, o que é e para que serve, eu não sei se vocês conhecem, não é? Ele discute ali a noção de conhecimento poderoso, que é esse conhecimento ainda socialmente importante para a mobilidade social. E quando a escola não proporciona o acesso a esse conhecimento, que tem uma base disciplinar mesmo, né? Porque se vincula à episteme dos campos científicos, né, que foram compondo esse campo de referência para a construção dos currículos, inviabilizando o acesso a esses conhecimentos junto a grupos que teriam, provavelmente na escola, a sua única possibilidade de acessá-los. Portanto, qual a consequência, né, o desdobramento sociopolítico disso, né? Olhando para a realidade que se instala hoje, nós temos evidências claríssimas, né, de que a gente vai reforçando, muitas vezes, lugares deterministas que despotencializam a capacidade transformadora dos sujeitos dos seus grupos, porque não foi possível se apropriar de um conhecimento que está marcado pela dinâmica de classe, para, naquela perspectiva gramsciana, né, formarmos sujeitos que não se distanciem dos objetivos políticos dos seus grupos de pertencimento, porque se apropriaram de um conhecimento elitizado, mas que sejam capazes de usar esse conhecimento elitizado para ressignificar as suas próprias existências e ampliá-los no diálogo com outros saberes, outras linguagens, outras narrativas, não é? Conhecimento escolar, no Brasil, é um conhecimento elitizado. É um conhecimento marcadamente elitizado, né? Basta que a gente pense numa inversão, né, de fatores, na seguinte situação: você tem um grupo representativo de pessoas que concluem a educação básica em escolas públicas que não consegue acessar a universidade pública, que no Brasil ainda é a universidade de referência, né? Pela pesquisa, pela extensão, né? Pelo ensino, porque os processos seletivos das universidades públicas operam com níveis de competitividade que tornam muito relevantes esses conhecimentos poderosos, né, que estão pautados ou organizados nas disciplinas escolares. Então, isso explica a proposição que eu vou fazer sobre como, né, a supervisão pode colaborar com o desenvolvimento do currículo. O primeiro ponto, né, é que o desenvolvimento do currículo escolar não se dá porque nós temos professores isoladamente fazendo um bom trabalho em suas salas de aula, né? É muito bom que isso aconteça, é fundamental que isso aconteça para o alcance, né, das finalidades escolares, mas a escola não é uma sobreposição de trabalho individual, né? Mais uma vez, a gente chama aqui o sacristão para o nosso debate, né, quando ele distingue dois conceitos que a gente normalmente toma como sinônimos, que é o conceito de prática e o conceito de ação. Em sacristã, a prática é sempre institucional, é do sujeito institucional, a ação é do sujeito
individualizado. Então, as práticas institucionais, elas combinam ações individuais. Mas aquilo que a gente reconhece na escola como prática é aquilo que se faz coletiva e institucionalizadamente, né? Portanto, as práticas institucionais que permitem o desenvolvimento do currículo passam necessariamente pelos saberes da supervisão, né? E esses saberes, diferente, né, de uma lógica de hierarquização de atribuições, nos permitem assumir uma compreensão do currículo que está para além do nível de análise que o professor faz do impacto, do alcance do seu trabalho com base no que ele ensina em sala de aula. É preciso assumir um nível de análise do currículo, e aí vem a ideia do super, que está para além das disciplinas. A ideia de supervisão, muita gente tem um problema com o termo supervisão, né? De que seria uma apelação a um sentido de superioridade. Eu nunca vi assim, gente. Eu sei que na história, né, da nossa profissão, né, do nosso curso, há muitas contradições envolvidas, mas eu entendi a supervisão como esse lugar de análise de como, no plano de interação entre as diferentes práticas, é possível instalar processos de mediação que visem a coletivização, a colaboratividade, né, um planejamento estratégico que mobilize os objetivos do projeto político-pedagógico. Nós tivemos, hoje é segunda, né? Nós tivemos sexta passada, a formação das pedagogas aqui, né? Que eu ministro. É uma vez por mês, é uma formação presencial. São 2 turmas de 100 supervisoras e orientadoras. Uma tarde e outra pela manhã. E aí eu chamava a atenção para a questão, né, do desenvolvimento curricular e da importância do projeto político-pedagógico. Lamentavelmente, e acho que a gente pode explicar isso de diferentes formas, o que o tempo não me permite, o projeto político-pedagógico não foi incorporado na cultura institucional das escolas brasileiras, né? Via de regra, o que a gente encontra é um documento que é resultado de uma imposição burocrática para que as escolas atendam a determinadas exigências das secretarias de educação. E eu dizia para as colegas, né, lá pelas tantas da discussão, que o projeto político-pedagógico, que pode ter outra denominação aí, né, na rede ou nas redes, né, de Santa Catarina, é o documento que legitima o trabalho de supervisão, porque ele produz uma referência que faz com que o trabalho de supervisão seja concebido não apenas como um trabalho de apoio docente, mas como um trabalho de apoio escolar, para além do apoio docente, mas de apoio escolar para que esse projeto de escola, que exige diferentes mediações, e essas mediações são entre pessoas, saberes, contextos, né? Para se concretizar, vai se refletir cotidianamente de diferentes formas, né? Então, se nós não temos um documento que legitime, que autorize, né, por meio de processos coletivos, a condução que a supervisão assume, né, de um conjunto de práticas, é muito provável, né, que os impactos sejam mais limitados e que a gente acabe resultando naquela realidade já comumente conhecida, né, Brasil afora, de desvio funcional, de subalternização, de descaracterização dos saberes, né? Na realidade, o que se tem visto mesmo em escala nacional, por isso eu
faço aqui um destaque muito positivo e sincero à SESC pela luta que tem assumido em defesa da supervisão, porque eu penso que uma das consequências mais nefastas que a gente teve do fim das habilitações no curso de pedagogia, e eu aqui não estou defendendo as habilitações, né, mas problematizando que o fim das habilitações parece que levou a o fim dos saberes e da pesquisa em orientação e supervisão, né, se deu, paralelamente, a criação de uma outra função chamada de coordenação pedagógica, que é muito difusa do ponto de vista de sua base de saberes, e que tem se constituído basicamente como aporte operacional para processos de gestão burocrática nas escolas, né? Porque a coordenação é uma prática de supervisão. Entre as práticas de supervisão, você tem as práticas de coordenação de grupo, né? E aí, quando as práticas de coordenação são dissociadas dos saberes de supervisão ou dos saberes da orientação, que também se perpassam, né, as práticas de coordenação, que outras lógicas se instalam nessas práticas? Que outros sentidos essas práticas assumem? Bom, pedagógica eu acho que não é. Pedagógico não é, né? Embora a palavra pedagógico, o adjetivo pedagógico seja tão indistintamente utilizado, né, no nosso léxico, vamos dizer assim, educativo, que outro dia eu entrei numa escola, e eu circulo muito pelas escolas por conta desse convênio, e eu vi um cantinho com um cafezinho que eu achei ótimo, um cafezinho, um biscoitinho, bolinho ali, mas adivinha o nome do lugar? Café Pedagógico. E aí, gente, olha, o café é delicioso, mas pedagógico ele não é. Né? O recurso que você utiliza para o planejamento de uma atividade com os professores não é pedagógico nele mesmo. O que designa a natureza de alguma coisa como pedagógica é o processo de racionalização dos fins, né, que determinam a orientação de sentido, né, dessas práticas ou desses processos. Então, o adjetivo pedagógico se atrela à razão, a processo, a pensamento, a decisão, mas não a aspectos operativos ou a recursos que venham a ser utilizados no contexto desses movimentos, né? Porque as coisas não são pedagógicas em si, né? Elas precisam ter um sentido educativo instalado. Então, eu penso que instalado, produzido, né, compartilhado. Então, eu penso que a supervisão tem, no desenvolvimento curricular, um papel fundamental que é, primeiro, destacar na constituição do projeto político-pedagógico, em todo o movimento resultante daí, que não se faz currículo sozinho, trancafiado em sala de aula. Por melhor que seja o professor, a professora, né? Porque a lógica do currículo, a gente sabe que o currículo ele foi pensado, ele tem três critérios pedagógicos fundamentais: pertinência, progressão das aprendizagens, né, progressividade e aprofundamento. Então, pertinência, aprofundamento, progressividade ou progressão. Todo o currículo vai se estruturar, né, a partir desses três elementos básicos. Então, o currículo ele tem uma dimensão que é constitutiva do seu movimento, que é o contínuo curricular, né, de modo que as aprendizagens são projetadas considerando uma articulação horizontal da relação daquilo que se ensina numa disciplina com outras disciplinas que os estudantes estão num determinado período, num determinado curso, num determinado ano, num determinado semestre, bimestre, o que for, seja horizontal,
E a articulação vertical é a reflexão sobre a conexão entre as aprendizagens de um ano anterior e as aprendizagens de um ano posterior, enfim, nessa progressão vertical, né, que a gente espera que os alunos possam ir operando e consolidando ao longo da sua vida escolar. Então, não restam dúvidas que as práticas de supervisão mobilizam saberes que são estruturantes desse movimento, concebendo o currículo como um trabalho coletivo, concebendo o desenvolvimento curricular como um processo coletivizante. Nem todo processo coletivo é coletivizante. Ele pode começar coletivo e depois se burocratizar. Os processos coletivizantes são aqueles que sustentam a natureza participativa da ação que gera resultados mais consistentes e consolidados nas diferentes instituições. Por isso que a gente precisa utilizar ferramentas de mobilização de grupo, de integração de grupo, de estudo, sensibilização, de pesquisa, que levem, né, as pessoas a entenderem que, para essa instituição alcançar suas finalidades, nós precisamos pensar juntos, produzir juntos, refletir juntos e assumir determinadas práticas que tenham essa natureza institucional clara. E por isso mesmo, nós colaboramos com nossas ações de modo mais pertinente. As práticas são institucionais, as ações são individuais. As práticas precisam ser institucionais ou institucionalizadas para que nós tenhamos clareza de que, para que sejam desenvolvidas, não é possível desconsiderar as expectativas ou os objetivos mais amplos das instituições, né? Então, na medida que as práticas se institucionalizam, elas vão combinando ações. Esse processo de articulação de ações em torno das práticas é um processo que exige a mediação supervisora, né? Uma mediação que analisa no plano do desenvolvimento curricular, portanto, em como esses diferentes componentes do currículo se conectam, forças, tensionamentos, possibilidades, alternativas que possam vir colaborar, né, com o alcance da finalidade da escola, que está ali traduzida no projeto político-pedagógico. Estou vendo que vocês fizeram várias questões, né? Tem muitas questões, então talvez, Raquel, eu possa já passar, né, para o diálogo. Então, vamos lá. Algumas você até foi respondendo agora, principalmente no final, eu vi que você já tocou em vários pontos aqui, né? Aqui diz assim, professor Leonardo, diante da complexidade que o senhor apontou sobre a escola contemporânea, como a supervisão escolar pode atuar de forma mais efetiva na mediação entre os aspectos normativos do currículo e as práticas vividas no cotidiano escolar? É uma pergunta complexa e que mostra muito esse dilema que a supervisão vive, essa coisa do formal, né, professora? Acho que tu ajuda a gente a refletir aí. E na continuidade vem, como a supervisora, um supervisor, pode contribuir para romper com práticas meramente burocráticas, né, que é uma linha muito tênue aí, né, e construir um projeto político-pedagógico que enfrente as desigualdades e valorize a pluralidade presente nas escolas públicas. Então, vou te deixar responder. Tem mais, não te alongue. Tá ótimo. Então, perguntas do tipo esfinge, né? Decifra-me ou te devoro. Então, vamos lá. Com relação às normas. Difícil falar de normas numa sociedade contemporânea, líquida, como a nossa, de centramento do sujeito em si mesmo, de declínio das instituições ou da vida institucional, né? A gente sabe que essa não é uma condição exclusiva das escolas. O Bauman nos ajuda a entender, né, que
liquidez do mundo contemporâneo tem a ver com uma descrença no sujeito de que as instituições modernas, e a gente tem a escola como uma grande instituição moderna, eu acho que é a principal instituição moderna, né, que essas instituições não atenderiam aos seus interesses pessoais. Então, num contexto de proliferação de diferença, de descentramento do sujeito, dos lugares tradicionalmente instituídos e do centramento em si, né, o recurso às normas é sempre muito problemático, porque as normas nos levam a entender que determinados parâmetros ou princípios precisam ser convencionados para que, no âmbito da institucionalidade, nós não sejamos coniventes com práticas pessoalistas, patrimonialistas, ou de troca de favores, não é? Que são tão comuns na história, né, das nossas instituições. Nós conhecemos muito bem, quando a gente analisa em diferentes contextos, as relações não paritárias entre gestores, supervisores, orientadores, professores. Então, há ali um atravessamento muito complexo, né, de todas essas questões. Mas as normas precisam ser concebidas, né, como instrumentos que guardam, digamos, a natureza social das instituições, de modo que elas reflitam dialogicamente aquilo que a gente precisa assumir como uma espécie de regulação coletiva, para que nós tenhamos possibilidade de chegar juntos a um resultado satisfatório, né? Então, não tem outro jeito senão fazer um trabalho de sensibilização pedagógica em torno da norma, né? Como norma, se ela for justa, né? Porque se não for, eu vou dizer para vocês lutarem contra a norma. Lutem contra a norma. Mas se for uma norma justa, se for uma norma que nos ajuda, né, a garantir que a institucionalidade da escola possa ser priorizada, né, tendo em vista tantos desvios, tantas corrupções, tantos assédios, tantos constrangimentos, né, que marcam aí o cotidiano das escolas, né? Então, acho que diante disso as normas são muito importantes. A outra pergunta é sobre as práticas burocráticas. Eu vejo que a supervisão, ela, mesmo nessa relação muito, muito tênue, né, com a burocracia institucional da escola, tem uma potência muito grande nas práticas dialógicas que envolvem pesquisa e formação docente continuada, né? Acho que esse é o espaço ali onde a gente pode constituir uma cultura de relação paritária e de colaboratividade interprofissional com os professores e os demais agentes da escola, visando, talvez, desatrelar, não é, a ideia da supervisão de uma simples prática de controle, né? Então, como dar sentido às normas do ponto de vista de instrumentos coletivos que asseguram a institucionalidade e como transpor essas normas para o cotidiano da escola a partir de um olhar sensível à diversidade de contexto, às circunstâncias que cercam as pessoas, né, ao diálogo com sujeitos que delas discordam, à necessidade de divulgá-las amplamente por intermédio de dispositivos educativos que levem as pessoas a se conscientizar da norma, não como um limite imposto para violar o seu desejo, mas para que nessa existência coletiva a gente consiga ter clareza de quem nós somos institucionalmente, né, de quem, de por onde passam nossas práticas, de que cuidados precisamos ter, né, para que essas práticas possam ser bem desenvolvidas. Muito bem. Temos aqui a autora da pergunta que quer também, que está com a mãozinha levantada, que é a professora Rosemary. Com a palavra, professora.
Então, professor, eu quando fiz essa pergunta, é um prazer estar aqui dialogando com o senhor, é justamente por isso, né? Aqui em Santa Catarina, nós temos o currículo do território catarinense, ele foi construído pós a construção do currículo nacional, né? E é um currículo que foi construído com as redes, tanto redes municipais como a rede estadual, tecnicamente, né? Coletivo, com envolvimento de professores, né, foi uma forma de construção aí que envolveu as escolas e os docentes, não todos, né, com representatividade. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe, como pesquisadora nos ambientes da escola, que a BNCC ela é mais forte enquanto norma dentro do espaço da escola, na relação com a docência, do que o próprio currículo do território aqui em Santa Catarina. E Santa Catarina, ela tem uma trajetória na rede estadual, alguns municípios também, como o município de Florianópolis, que a gente conhece, de construção de propostas curriculares, aqui desde a década de 80, 1988, começa, numa perspectiva crítica, emancipadora, então, assim, fundamentada na teoria sócio-histórica, em Saviani, em Vygotsky, e o currículo do território, ele traz um pouco esses fundamentos, mas meio que faz um copia-cola lá da BNCC, né? Então, para nós aqui, né, eu fui supervisora 30 anos dentro da escola pública, né? Para nós é um desafio essa questão da norma, porque justamente porque hoje os sistemas são engessados, porque existe o sistema de controle de registro escolar que hoje já se ampliou para registro de planejamento, para registro de conteúdo, impondo, né, esse currículo normativo. Então, esse é um desafio para os supervisores, e a gente está nos grupos de WhatsApp, e a gente acompanha, né, esse supervisor se tornando o supervisor que supervisiona mesmo, aquele que nós não queremos que defender aqui, né? Porque nós defendemos o supervisor como articulador político-pedagógico, aquele que o senhor acabou de falar, que articula, né? Então, um currículo normativo com o território, com a necessidade das crianças, com a necessidade da escola, que constrói um projeto político-pedagógico, né, coletivamente, que articula a construção, com a identidade da escola, né? E essa identidade está morrendo, porque nós temos um engessamento a partir do sistema de controle acadêmico, né? Então, eu não sei, claro, isso deve estar acontecendo no país inteiro, porque a gente sabe que, né, essa política não é só aqui em Santa Catarina. E é por isso que eu fiz essa pergunta, né? Para saber, assim, dentro da perspectiva da pesquisa, aonde, né, nos lugares que o senhor tem passado, né? O que pode trazer como espaço de resistência, né, para os supervisores nesse lugar que está colocando novamente o supervisor num lugar de cobrança, né? E não de articulador político-pedagógico, né? Então, assim, e é um desafio para nós aqui. É isso. Professor, a Janaína também levantou. Janaína, é sobre esse mesmo assunto, que daí o professor já responde? Te coloca aí. Boa noite, professor. Boa noite a todos. Eu sou a Janaína Moraes. E eu confesso, assim, que eu fiquei, assim, maravilhada por duas vertentes. A primeira, porque o meu sonho sempre foi fazer a diferença na educação. Então, fazer o melhor enquanto não tem condições de fazer ainda melhor aquilo que eu já estava fazendo. Então, quando eu me vejo deparada, eu estou ingressando agora, né, no quadro como supervisora, é totalmente novo para mim. E aí eu me vi, quando me foi colocada a função de supervisora, eu confesso que me veio um balde de água fria, assim. Você vai ter que cobrar, você vai ter que... Porque daí primeiro eu fui conversar com os pares, tal. O que é a supervisão? O que tem que fazer? Porque eu estava docente, agora como supervisora.
e aí você tem que cobrar e tal. E quando me vem essa perspectiva de que, uau, olha a diferença que eu posso fazer na educação através da supervisão, isso me enche novamente de esperança. Então, os grupos de estudo seriam uma forma, assim, de articulação, porque eu vejo, assim, a necessidade de trazer para a prática, porque é muito linda a teoria. Mas como é que eu faço isso? Então, os grupos de estudo seriam uma forma, assim, de colocar na concretude para poder introduzir, aprofundar e consolidar, literalmente? Trazer essa pesquisa ação, literalmente, entre os professores, o corpo docente e a articulação entre a direção, entre a supervisão, para trazer isso no concreto, porque a grande dificuldade é isso, de nós literalmente colocarmos em prática, porque a gente visualiza muito e fica muito piegas, né? Então, essa seria uma forma, assim, de traduzir essas nossas nuances, esses nossos desejos. Só me facilita, assim, para eu ver se eu estou indo pelo caminho. Duas falas muito interessantes. Gostei muito de ouvir a professora Rosemary, depois a professora Janaína. Eu vou começar com a professora Janaína, sendo que nós temos implementado aqui em João Pessoa, nessa tentativa, né, de revitalizar os saberes e práticas de orientação e de supervisão. Eu vou enviar para vocês, através do WhatsApp da Raquel, o link do site onde tem algumas informações sobre esse curso que a gente está ministrando, para que vocês vejam os temas, a proposta metodológica, algumas referências, né, que pautam as nossas discussões. Eu não tenho dúvidas de que sim, Janaína, que espaços de produção coletiva de uma inteligência pedagógica podem ser propícios para o redimensionamento dessa relação da supervisão com a docência, né? Não tenho dúvida disso. Mas, para isso acontecer, né, com consistência e com regularidade, nós precisamos garantir um espaço de autonomia para o trabalho do supervisor, da supervisora. E aí eu dialogo com a professora Rosemary, né, sobre o quanto me constrange no nosso país a gente ter observado que, apesar da LDB dispor sobre as práticas especializadas de supervisão, não apenas a supervisão tem passado, né, por esse processo de eclipse nas redes, onde ela permanece, há ainda uma forte incidência de uma cultura da funcionalização da supervisão. Então, o espaço de autonomia se reduz pela pressão que as redes exercem para o cumprimento dos protocolos burocráticos, né? Então, é como se toda a carga horária de trabalho de supervisão estivesse dedicada a cumprimento dos protocolos burocráticos que passam aí por um preenchimento sem fim, né, de registros e muitas vezes também de reuniões sem tanta resolutividade, né, como a gente observa um pouco nos cotidianos das escolas. E aí, qual seria a alternativa? Bom, nós precisamos nos fortalecer politicamente para defender, de modo geral, a escola pública em nosso país. Essa é uma luta de princípio. Mas há certas pautas que precisam ser particularizadas para a gente entender como, nesse universo de fatores que interferem cada vez mais nesse propósito, os diferentes olhares que partem de diferentes práticas na escola podem se encontrar. Então, eu não vejo, do ponto de vista normativo, que nós tenhamos, em âmbito nacional, primeiro, uma garantia
da sobrevivência histórica das práticas de supervisão. Porque, na medida que a LDB dispõe que as redes possam determinar, não é, por meio das suas políticas locais, o ordenamento dessas práticas, em muitas redes a opção foi ou excluir o cargo de supervisão, ou fundi-lo ao cargo de orientação para a criação de coordenação pedagógica, ou ainda manter o cargo sem novos concursos para que, ao longo do tempo, né, no quadro funcional, os supervisores sejam aposentados e não haja necessidade de novo concurso para reposição de vagas. Então, há um cenário um tanto complicado, obscuro. Nos faltam instrumentos normativos que fortaleçam a luta para a manutenção das práticas de supervisão nas escolas numa perspectiva de autonomia, que garanta, não é, ao profissional espaço para que ele tenha possibilidade de desenvolver práticas autorais que atendam à necessidade do coletivo ou dos coletivos escolares. A exemplo disso, né, que a Janaína mencionava como uma atitude de estudo compartilhado ali, que vai criando um espaço para que a gente possa pensar mesmo na escola como comunidade de pares, né? Então, a supervisão tem um papel muito importante nisso. Sei que o tema causa um certo tensionamento, né? Mas a gente tem pensado, né, na direção de superar esse problema com a regulamentação, né, da profissão de pedagogo, de pedagoga, que não desvirtua o que está posto na LDB, mas que estabelece, né, que as práticas de supervisão, assim como as outras práticas de orientação, de inspeção, de direção, precisam considerar o princípio da autonomia profissional. Né? Nós não temos outra proposta em tramitação no Legislativo nesse momento que estabeleça essa conexão do princípio de autoria, do princípio de autonomia com as práticas especializadas na educação. Né? Na realidade, o que se tem ali na LDB é um disposto vago, poroso, ambivalente, que explica explica em grande parte o porquê que chegamos a essa situação de escolas complexas que demandam práticas de mediação, mas que se configuram muito mais como espaços de trabalho isolado, de sofrimento de adoecimento, de intensificação e precarização do trabalhador, né, do seu próprio trabalho. Então, são caminhos aí que eu acho que a gente precisa explorar coletivamente para entender aonde eles podem nos levar. Só não dá para pensar que, no estado atual das coisas, a gente pode se projetar, né, para mais além, porque nós estamos chegando ao presente com uma debilidade que entre nós precisa ser assumida, né, que é a debilidade causada por esse desaparecimento das bases epistemológicas, né, do trabalho pedagógico, que imprimem um sentido praxeológico às diferentes práticas especializadas, desde as práticas de supervisão, as práticas de orientação desenvolvidas no âmbito do trabalho pedagógico, né? Então, temos que pensar, que discutir, temos que conversar, temos que analisar cenários e nos articular politicamente para isso. Os cursos de pedagogia têm um papel fundamental nesse movimento, que é a retomada da discussão sobre as mediações necessárias para o desenvolvimento do currículo, levando as estudantes a também produzirem, no seu processo formativo, conhecimentos que deem visibilidade, novamente, a esse objeto que sumiu, né, dos cursos de pedagogia. Então, estamos concluindo agora uma pesquisa nacional que aponta que, eu não sei se são 2% dos cursos analisados,
com disciplinas de supervisão, né? Um número um pouquinho maior com disciplinas de orientação, e apenas 20% com disciplinas de gestão. Então, é um processo profundo de descaracterização da formação em pedagogia que tem implicado na dissolução, né, desses saberes, e quero chamar a atenção para isso. Isso não tem sido feito em vão, né? Há uma lógica cristalizada em âmbito internacional de que as mediações que estruturam a escola não necessariamente precisam ser pedagógicas se elas forem organizacionalmente eficazes. Portanto, elas podem ser desempenhadas por outros profissionais, elas podem ser desempenhadas a partir de protocolos burocráticos, porque se tratam apenas de mecanismos para organização de rotina, produção e registro de informação, controle administrativo. Então, enquanto nós estivermos tutelados por um Estado avaliador e constrangedor do princípio da autonomia dos profissionais da educação, acho que a gente não vai avançar. É uma luta mesmo, é uma luta que precisa ser coletivizada. Com certeza, professor. Eu acho que tu traz um cenário que preocupa a todos, entendeu? Quem está aqui, está nos grupos, está vendo o que está acontecendo, a gente está cotidianamente sendo, assim, surpreendidos com medidas, com normas que cada vez mais fragilizam o nosso trabalho nas escolas, seja pela pulverização de funções, por essa nuvem que de repente se coloca sobre o papel dos especialistas como um todo no âmbito da escola. E é como tu diz, eles estão mexendo com as estruturas, com as estruturas e com as nossas estruturas, porque chega um ponto de que, assim, eu imagino que quem está aqui, o grupo inteiro, a gente vê a angústia de todo mundo, chega uma hora que tu pensa assim, meu Deus do céu, vai acabar? Não vai ter mais? Porque há uma tendência, e vocês estão percebendo na fala do professor, que não é uma coisa pontual daqui, é uma conjuntura, e é uma conjuntura nacional, que a gente precisa fazer o que o professor disse muito bem, nos unirmos, buscar espaços criativos, de resistência, de recontextualização, e aquilo que a Janaína coloca, e temos que nos preparar, né, Janaína? Temos que estudar, nos fortalecer, nos respaldar teoricamente para dar conta disso. Eu acho que você tocou assim num ponto muito sensível agora, assim, que tem provocado muitos debates entre nós, entre todos, e que a gente vê isso nacionalmente também. Nessa mesma linha, professor, a Raquel pergunta, né, também, né, o senhor mencionou que esse currículo, né, ele envolve escolhas, né, e envolve seleções culturais, né. Eu acho que você já respondeu isso também. Nós precisamos saber que currículo é esse, né. Quando você começa a tua fala perguntando para que servem as escolas, né, e o que essa escola considera educável, né? Passa por essas escolhas. E aí a Raquel pergunta, né? Como garantir que o processo de construção do projeto político-pedagógico articulado pela supervisão escolar possibilite a escuta, a participação dos diferentes sujeitos escolares na definição dessas escolhas, para além do professor, né? Aí tem essa. Depois dessa, se vamos fazer um pupurrizinho aqui, um pequenino. Tem outro que fala da questão do direito à aprendizagem, né? Como é que a gente pode evitar que essa valorização do direito à aprendizagem seja capturada por uma lógica gerencialista e reducionista? Que papel o PPP pode ter, né, no enfrentamento disso, né, especialmente sob a liderança da supervisão escolar? E, por fim, aqui tem da Tatiana Cabral, que diz assim: gostaria, se possível, de mais sugestões de leitura sobre a coordenação enquanto uma das ações de supervisão. E ela te parabeniza pela exposição.
A Rosemary também pergunta como a supervisão escolar pode atuar como um núcleo de desenvolvimento curricular no interior da escola. Isso é muito interessante. Excelente. Fomentando práticas pedagógicas colaborativas, reflexivas, como propõe Stephen Bell. Ok? Muito interessante as perguntas. Vou começar com a questão do PPP, né? A professora Rosemary deixou aqui várias pistas, né? Concordo com todas elas, né? E vou me apropriar aqui, né, de um comentário que ela faz de que a chave está em recusar o papel de executor, né? E se assumir como o papel de intelectual orgânico. Não há como nós sermos intelectuais orgânicos, no sentido gramsciano, sem nós estarmos juntos das pessoas e dos seus grupos. Então, primeira perspectiva de trabalho em relação ao PPP, o primeiro aspecto, né, de construção dessa perspectiva, vamos dizer assim, é o da continuidade, né? Então, eu pesquiso as práticas de desenvolvimento curricular aqui, e um dos aspectos que mais parece evidenciar as limitações, né, das políticas e práticas assumidas nas escolas é a da descontinuidade. Então, são práticas que não têm continuidade, que não têm regularidade, que não contam com um fio condutor, né, que estruture no tempo, no espaço, quais são as agendas e os sujeitos nelas envolvidos para que, de fato, o PPP ganhe uma expressão mais viva na escola. Eu penso que a gente tem que desenvolver. Quando eu fui supervisor por pouquíssimo tempo, né? Passei mais tempo trabalhando na orientação educacional. Eu fiquei um ano e meio na supervisão, na mesma escola onde depois eu trabalhei como orientador, e aí, na sequência, eu já fui para a Secretaria de Educação, e depois fui fazer pós-graduação, não voltei mais para a educação básica, né? Como profissional. Hoje eu faço o diálogo na educação básica por meio das práticas de pesquisa, de extensão. Então, a ausência de continuidade afasta o supervisor, a supervisora, da dimensão de grupo, da grupalidade da escola, né? Porque a continuidade é um recurso que, para a supervisão, se constitui como liderança. Essas práticas precisam ser contínuas para que a liderança da supervisão possa ir sendo reforçada nesse movimento de estudo, de articulação, de análise, de produção de informação, né? Então, isso resulta num trabalho mais estruturado, né, de supervisão, quanto a processos, instrumentos, até mesmo protocolos de trabalho, calendários, né? Então, acho que a gente precisa, e não depender das secretarias para isso, né? Ou da gestão para isso, assumir-se como intelectual orgânico de pertencimento, não é, ao grupo dos profissionais de educação e de pertencimento ao território educativo escolar para ser capaz de influir como uma liderança institucional nesse processo, né, que se potencializa quando todo mundo se enxerga nele, né? Mas como se enxergar num processo que não tem visibilidade? Como se enxergar num processo cuja liderança institucional é descontínua, né? Ou que faz com que todo esse movimento pareça muito mais a palavra é um tanto pesada, mas é uma alegoria, né, um tanto pesada, mas que pareça uma maquiagem ali na escola, um faz de conta, né, como a gente observa em alguns contextos, especialmente, né, falo daqueles em que eu tenho me inserido por meio da pesquisa da extensão aqui. Então, vejo que é um pouco nessa direção. Sobre a questão do direito à aprendizagem, entender a aprendizagem como uma manifestação que resulta da mediação pedagogicamente estruturada com vistas ao desenvolvimento humano
e a emancipação social. Então, é alinhar a aprendizagem escolar a uma perspectiva de formação. Nós não podemos tomar como sinônimo aprendizagem e formação. A aprendizagem é um dos processos da formação, né? Talvez o mais estruturante, mais importante deles. Mas a formação ocorre por meio de uma síntese de aprendizagens que capacitam o sujeito a exercer, né, sua praxis, né, junto de um determinado contexto. Portanto, nós precisamos questionar, do ponto de vista de currículo, eu acho interessante isso, por que aquilo se tornou ensinável? Por que aquilo que se exige como aprendizagem, o que se projeta como aprendizagem junto aos estudantes, se tornou ensinável? De onde vem essa escolha? Essa escolha representa uma concepção de sujeito, de mundo, de educação, que se alinha a esse projeto de formação, né? E, portanto, que faz com que o currículo seja um dispositivo pedagógico e não um dispositivo burocrático, né? Se for burocrático, não vai ser pedagógico. Eu me filio a Maria Amélia Franco. Maria Amélia Franco, num texto, num livrinho sobre sobre coordenação pedagógica, tem um capítulo sobre supervisão. Ele está disponível, inclusive, na web gratuitamente. Vou também encaminhar para vocês. Ela diz: eu não concebo denominar pedagogias opressoras. Uma pedagogia nunca poderá ser opressora, né? O que a gente pode denominar de opressora ou de repressiva não é a pedagogia, mas as ideologias educativas que se consubstanciam às políticas. A pedagogia faz frente a isso, né? Ela estabelece um ponto de inflexão nessas políticas, considerando o contraditório, considerando a contradição, considerando a possibilidade da dialética, né? Da gente ir superando, por meio da praxis coletiva, esses determinantes que sonegam o direito à educação, né? Então, nós não podemos colocar a pedagogia, os saberes pedagógicos nesse lugar, né? Na realidade, se há uma pedagogia, ou melhor, se há uma pedagogia ou saberes pedagógicos atrelados, né, a determinadas práticas, essas práticas sempre deverão concorrer à formação humana. Se não concorrerem, elas não podem ser denominadas de pedagógicas, né? Muito só bem. São pedagógicas porque estão articuladas à formação. Perfeito. Rosemary traz ali também, e isso serve para chamar também a atenção do grupo, as funções, né, da supervisão. E nessas funções ela identifica, né, com práticas de controle, práticas emancipatórias, né? E ela lembra essas todas, porque isso é uma coisa assim que nós temos aqui supervisores que já têm uma prática e um tempo, né, em escolas, e temos muita gente nova também, gente que acabou de fazer concurso e tal. Então, está sempre se perguntando, né, exatamente qual é a minha função, o que é que eu tenho que fazer. Rosemary lembra, não é só a função, é olhar para a função e ver que prática é essa pedagógica que eu vou ter que assumir, né, ao desempenhar, ao desenvolver essa função. Essa é mais uma questão que está colocada aqui. Aí ela abre para funções que abrem espaço para uma atuação mais político-pedagógica crítica, e ela lembra todas essas e coloca, né? Outra coisa, ela pergunta, controle ou resistência? A letra da lei abre margem para ambos os caminhos, né? Então, há que se fazer escolhas também, né, professor? Como você mesmo disse, como a Raquel lembra lá, gente. É uma questão de escolhas também, né? O que é que eu quero enquanto supervisor, né? Qual vai ser a minha prática pedagógica, né? Aí ela responde a um colega aqui também, a Janaína, esbarramos também na
qualitatividade desses cursos. Quando se fala, né, isso é uma coisa muito séria também, né? Porque nós estamos sujeitos, e você lembrou bem da formação inicial e da falta, né, que a formação inicial faz, né, na nossa formação, enquanto especialistas, e dessa leva de especialistas, né, supervisores, orientadores, administradores, estão chegando nas escolas. Mas a continuada também está numa linha muito perigosa, porque aquilo que é ofertado no âmbito, né, da formação continuada é séria, né? Muitas vezes pelos órgãos que, né, não nos interessam, né, e formações muito distintas dessa, professor, que nós estamos promovendo aqui com a SESC, trazendo uma teoria, né, por trás de uma prática que faz falta, né, e que, por vezes, assim, essas capacitações são meramente técnicas, né, de uso e tal. Muito bem, Rosemary lembra também, a chave está em recusar o papel de executor de ordem e assumir o papel, né, e você já lembrou de um profissional orgânico, né? Então, essas e outras muitas questões, né? A gente teve, professor, esse curso, ele tem uma lógica, né, de escolhas de conteúdos que estão sendo tratados. O pessoal vai lembrar que no encontro passado eles viram a questão do planejamento da BNCC. E numa visão bem crítica também, de olhar para essa questão da BNCC, né, e ver ali também possibilidades de abertura, né, de fazer a diferença, né, que não seja uma camisa de força, né, mas ver também nesses espaços currículos que podem ser de criação, que podem ser de resistência, que podem ser recontextualizados, né. Então, eu acho que é isso. Eu agradeço outra vez a oportunidade, a confiança, não é, de compartilhar aqui com vocês essas preocupações. Eu prezo muito quando tenho a oportunidade de dialogar com especialistas, porque não tem sido um movimento comum das universidades. As universidades são muito fechadas ao diálogo com os especialistas em função de uma tradição, né, de uma centralidade da docência para pensar a escola, como se todas as questões que envolvessem o trabalho escolar se resumissem às decisões didáticas dos professores em sala de aula. Então, acho que nesse cenário é politicamente potente que a gente se rearticule como universidade, como coletivos profissionais. Nós não vamos avançar sem que essa articulação esteja garantida, esteja fortalecida, não é? Eu fico à disposição, né, para outros diálogos, né, já sabendo que vamos estar em setembro aí, se tudo der certo, mas dizer para vocês que a SESC está de parabéns, né, por essa iniciativa. Eu espero que vocês prosperem nessas novas agendas, nessa mobilização que tem sido feita. O Sul ainda é a região com uma maior manutenção dos cargos de supervisão no Brasil, seguida do Nordeste, não é? E aí, no Sudeste, a situação é muito, muito preocupante, no Norte mais ainda, e no Centro-Oeste eu tenho poucos dados, mas aqui no Nordeste, apenas João Pessoa, eu acho que Maceió, Fortaleza e Teresina tem supervisão escolar. Nas outras capitais, não é? Já são cargos em processo de eclipse. Então, não gosto de dizer extinção, porque a gente acabou de aqui na Paraíba conseguir o retorno no âmbito do Estado, depois de uma luta de 1 ano, o retorno do cargo de pedagogo na rede estadual. Eles tinham extinto o cargo. Olha, né? E retomaram. Retomaram o cargo, né? Sim. E aí a gente está na expectativa de ter um concurso, né? No final desse ano, no ano que vem, tentando influir aí junto, né, dos atores políticos que estão alinhados à nossa base progressista,
algumas possibilidades, né? Mas é um movimento que precisa ser coletivizado e a gente tem que se reconhecer ator desse movimento, porque lutar pela ressignificação das práticas de especialistas na educação não é uma luta desassociada do direito à educação socialmente e pedagogicamente referenciada. Nós lutamos pela garantia do trabalho de especialistas numa perspectiva pedagógica, porque nós consideramos que as escolas são fundamentalmente beneficiadas pelas mediações dessas profissionais no alcance dos seus objetivos, né? O contrário disso, nós já temos na nossa história nacional, de diferentes formas, como evidência, né? O contrário de escolas onde as práticas de mediação não se dão, o contrário das escolas onde as práticas de supervisão vão se dando de uma forma mais mediadora, mais dialógica, aquele contexto onde os professores não se veem como partícipes de um processo que se plasma num projeto pedagógico para além das suas disciplinas. Esse movimento de se reconhecer no currículo vai muito além de saber que domina determinados conhecimentos curriculares, mas que você compreende as finalidades formativas que subsidiam o currículo e pode, a partir da sua disciplina como professor, colaborar no desenvolvimento dessas finalidades a partir dos recursos que você ensina, ou seja, conhecimento escolar seria um recurso, um elemento de mediação para o alcance dos objetivos curriculares. Porque Terezinha Azeredo Rios dizia isso, né? A gente não aprende para nós mesmos, da mesma forma que a gente não aprende história só para dominar a história ou só para dominar a geografia. Nós aprendemos o tempo todo para constituir conexões fora de nós, com o mundo que existe fora de nós, né? Então, para isso, acho que o nosso trabalho tem muita importância nesse movimento de dar um outro sentido à escola e ao próprio currículo. Então, fico muito agradecido e disponível, né, para outras oportunidades que vocês julgarem relevantes. Perfeito, professor. Vou passar para a Rosemary, que está lá com a mãozinha. Vamos lá, Rosemary. Então, professora, Leonardo, assim, ao ouvir, né, o senhor falando um pouco da realidade aí, nacional em relação aos supervisores e em relação aos outros profissionais da pedagogia, eu lembrei de falar que nós temos uma organização nacional, que é o FESED, que é um Fórum Nacional de Entidades que representam os especialistas. Ele é um fórum de entidades, então ele não é para pessoas, mas se nesses lugares por onde você passa existe uma entidade que representa esses profissionais, passe o contato para nós, porque nós gostaríamos de fortalecer, né, esse movimento nacional. Ele já foi mais forte, ele está mais frágil em função de uma divisão aí, né, entre nós mesmos, entre nossos pares, mas nós já tivemos, Maceió já fez parte, né, e a gente tem até os contatos das pessoas, mas eles estão um pouco afastados, mas a gente gostaria de ter esses profissionais e esses grupos, né, com a gente nessa luta nacional, porque foi a partir da luta nacional que a gente conseguiu se fortalecer e conseguiu também fazer as nossas lutas nos nossos estados e municípios, né? E para dialogar com a sua última fala, uma das coisas que eu defendo, né, e falo também quando eu estou tratando da importância do profissional da pedagogia dentro da escola, é justamente que esse conhecimento produzido pela ciência da pedagogia, ele chega no espaço da escola por esse profissional. Ele não chega pelo professor de geografia, de matemática. Então, é fundamental que dentro das escolas nós tenhamos profissionais formados na pedagogia e não formados para ser docente, como hoje a gente é docente de anos iniciais de educação. Não, formados na pedagogia com todos os conhecimentos dos campos, né,
que constitui a pedagogia, como a didática, o currículo, né, a filosofia, a sociologia, né, todos esses campos que constituem esse profissional, o pedagogo. Por quê? Porque quando a gente chega na escola, precisa do professor de física, de matemática, porque precisamos dos conhecimentos específicos, os conhecimentos curriculares, mas nós temos os desafios da relação complexa que é a aprendizagem, o ensino e a vida subjetiva dos sujeitos que estão na escola, né? Como a exclusão, o racismo, a criança com deficiência. Então, quem é o sujeito, quem é o profissional que tem o conhecimento, pelo menos, vamos partir do princípio que tem, né? Mas que tem a formação para discutir essas problemáticas com o professor de geografia que não tem esse aprofundamento. Então, o professor de geografia está lá na sala, ele tem uma criança com deficiência, ele tem uma criança que não aprende, ele tem uma criança que vive preconceito, uma criança que vive passando fome. Quem é que vai dialogar com ele para que ele possa entender essa criança e lidar com essa criança no seu processo de ensino? Então, é o pedagogo, somos nós, o supervisor, orientador, seja lá qual nome ele tenha nesse país, que é imenso e caracteriza esse profissional de várias formas, né? Que a LDB trata, né, e define como os profissionais da supervisão, da orientação, né, do planejamento. Então, eu acho que é isso, a gente faz essa defesa, porque somos nós, os pedagogos, que partimos do princípio que temos esse conhecimento. E aí a escola, ela não pode ter só um lado, ela não pode ser só currículo. Um currículo no sentido da disciplina, da área do conhecimento específico ali, dos conteúdos, né? Dos diversos componentes curriculares. Ela precisa mais que isso, senão ela perde o seu sentido, né? Porque ela não vai dar conta do que a gente se propõe como função social da escola, que é a humanização desses sujeitos, que o conhecimento é um instrumento de construção da identidade do sujeito como ser humano, né? Complexo e completo, né? Integral, como hoje se defende aí na educação integral. Então é isso, eu acho que a gente tem que lutar por isso, eu acho que o papel do supervisor, como articulador político, pedagógico, ele tem que ter isso como princípio. Entender o seu papel dentro da escola, quando ele é jogado para ser um vigia de professor, um controlador de professor, ele tem que entender o seu papel, que é político-pedagógico, ele tem uma função rara, cara para nós, porque é garantindo esse papel que nós vamos garantir uma escola pública de qualidade, né? E socialmente referenciada, porque é isso que a gente quer, né? Então é isso. Fazer essa fala assim, dizer que nós somos, a SESC está muito feliz em construir esse diálogo com você. Estaremos no Rio para também apresentar o trabalho, sim. Vai estar eu, vai estar a Raquel, acho. Gil, também. né? Gil. Se Deus quiser, estaremos. Estaremos lá. Também. Nós vamos com um grupo grande aí. Então vai ser um prazer. Eu quero dizer, Rosemary, que eu tenho total acordo com suas ponderações conclusivas, né? E digo mais, que há uma intencionalidade por trás da descaracterização da supervisão, da orientação como trabalho pedagógico. A intencionalidade é instituir na escola uma cultura burocrática de controle do trabalho docente sem as mediações que ajudam os professores a compreenderem a natureza reflexiva desse trabalho. A ausência de uma dimensão pedagógica fundante para as práticas de supervisão, de orientação, fazem com que essas práticas sejam meramente instrumentos de uma gestão que pode não estar comprometida com o pedagógico. Então, se nós não tivermos nossa autonomia profissional, nossa luta por uma identidade como profissionais das práticas especializadas e que reconhecem que essas práticas especializadas o são, porque elas derivam de um olhar da pedagogia para essas diferentes dimensões do trabalho escolar, né?
nós talvez continuemos a enfrentar aí desafios muito preocupantes, né, e constrangedores para nós mesmos, como esses que eu mencionei, né, de desvio funcional, de desaparecimento do cargo, de fusão com outras. E para terminar, né, dizer que aqui em João Pessoa nós temos um grupo bom e disposto para o diálogo, né? Eu trabalho diretamente com as supervisoras, existe uma diretoria na Secretaria de Educação para os especialistas, né? Inclusive, nessa diretoria, se chegou há um tempo atrás a caracterizar os psicólogos e assistentes sociais como especialistas da educação. E aí eu tenho um posicionamento contrário a isso, né? Porque a condição que permite alguém ser considerado como especialista é a relação da formação do desenvolvimento profissional desse especialista com o objeto próprio do campo da educação, né? E esse objeto não é a base de formação nem desenvolvimento profissional dos psicólogos nem dos assistentes sociais, né? E aí nós conseguimos também, depois de nos articular politicamente, a mudança do termo especialistas da educação para especialistas na educação, né? Especialistas em psicologia na educação, especialistas em serviço social na educação, porque os especialistas da educação, no sentido de pertinência a um campo que se desenvolve em torno de um objeto próprio de conhecimento, são os especialistas com formação pedagógica própria, né? Então, estamos aí alinhados a essa compreensão. Vamos em frente, a luta é árdua, mas quando a gente se coletiviza, ela acontece, e é assim que a gente vai caminhando. Nenhuma vitória nasce, né, de uma luta que não se coletiviza, se destinando essa luta a interesses populares. A gente só alcança esses interesses populares se a gente se enxergar como sujeitos de uma luta coletiva. Eu acho que nisso a SESC está acertando em cheio. Parabéns, gente. Isso aí.